Anexo A. Anexo A ele tem caráter informativo. Primeira parte. Metodologia utilizada no desenvolvimento do vocábulo. Isso aqui ele vai dar a metodologia de como foi desenvolvido aquelas definições que nós vamos ver logo em diante, lá do capítulo 3 dessa norma, né, na 9000. A1. Introdução. A universalidade de aplicação da família de normas ABNT, NBR, ISO 9000 requer o emprego de uma descrição técnica, mas sem o uso de uma linguagem técnica, e um vocabulário coerente e harmonizado que seja facilmente compreensível por todos os potenciais usuários das normas do sistema de gestão da qualidade. Conceitos não são independentes um de outros, e uma análise da relação entre conceitos no campo de sistemas de gestão da qualidade e a sua conciliação nos sistemas de conceitos são um pré-requisito de um vocabulário coerente. Tal análise foi utilizada no desenvolvimento do vocábulo especificado nesta norma. Uma vez que os diagramas de conceitos empregados durante o processo de elaboração desta norma podem ser úteis como informação, eles são reproduzidos em tamanho A4. Bom, está lendo aí o anexo e está mostrando mais ou menos como é que foi usada a metodologia, né, para estabelecer as definições lá do capítulo 3. Vamos continuar a leitura. A2. Conteúdo de uma entrada de vocabulário e a regra de substituição. Um conceito forma a unidade de transferência entre linguagens, incluindo variantes dentro de uma mesma língua, por exemplo, inglês americano e inglês britânico, português do Brasil, português de Portugal. Para cada língua, são escolhidos termos mais apropriados à transparência universal do conceito naquela língua, isto é, não uma aproximação literal para a tradução. Bom, fazendo um parênteses aqui, como nós vimos lá na introdução, que os órgãos responsáveis por fazer a tradução da norma para a língua daquele país que está aderindo, né, àquele conjunto de normas da ISO, que são escritos em N línguas, quer dizer, no caso eles são escritos em inglês e mais tarde traduzido para a nação que quiser, e pelo órgão provavelmente da própria nação. E eles fazem essa adaptação desses conteúdos, como ele está falando aqui, porque existem alguns variantes dentro da própria língua. Se você pegar aí, por exemplo, a palavra dançar, que é a única que vem na minha cabeça agora. Dançar no Brasil é dançar de dançar. Já se você for dançar, for por baile lá e ficar se agitando, em Portugal você está bailando, você não está dançando. Essas diferenças assim ocorrem também no meio técnico, então essas alterações, essas adaptações têm que ser feitas por pessoas nativas da língua. Continuamos aqui. Uma definição é elaborada por descrever unicamente aquelas características que são essenciais para identificar o conceito. Informação relacionada ao conceito que é importante, mas que não é essencial à sua descrição, é inserida em uma ou mais notas da definição. Quando um termo é substituído por uma definição sujeita a pequenas mudanças de síntese, não haveria mudança alguma no significado do texto. Esta substituição fornece um método simples para verificar a precisão de uma definição. Entretanto, onde a definição é complexa, no sentido que ela contém um número de termos, a substituição é melhor levada a cabo tomando-se uma ou, no máximo, duas definições por vez. A substituição completa da totalidade dos termos podem... me perdi na leitura. Dos termos pode tornar difícil sintaticamente e perderia o sentido. Bom, por exemplo, vou pegar aqui uma ilustração rapidamente
Só para a gente poder ter uma ideia. Você pegar aqui a descrição, por exemplo, de plano de auditoria. A norma descreve o plano de auditoria como a descrição das atividades e providências para uma auditoria. Só que esse termo auditoria, ele vai ser definido também lá no capítulo 3, como sendo processo sistêmico documentado e independente para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditorias são atendidos. Então eu poderia substituir essa palavra por processo sistemático documentado e independente babá. Então eu poderia botar plano de auditoria como sendo descrição das atividades e providências para um processo sistemático documentado e independente para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Poderia substituir essa palavra auditoria pelo seu significado, sendo que processo já também tem um outro significado. Então, esta parte do anexo, ela vem dizendo exatamente isso. Eu substituí uma ou duas definições por vez. Se eu sair definindo tudo, daqui a pouco eu estou perdendo a noção do conceito em si. Se a gente começar aqui a abrir demais, botar aqui o processo, depois do plano da auditoria, descrição das atividades e providências para um conjunto de atividades, de medições executadas de forma sistemática, documentada, independente. Já sei, esqueci o que eu estava falando no início. Então, o importante é seguir sempre esses conceitos aqui, esses conselhos, né? Se você quiser realmente fazer essa adaptação de ficar trocando a palavra dentro de uma definição por outra já definida anteriormente, você tomar esse cuidado de fazer sempre uma ou no máximo duas, para justamente não perder para não se tornar difícil, né, o entendimento do texto completo. Bom, agora uma parte muito importante também desse anexo, né, que é relações entre conceitos e sua representação gráfica. Aqui no caso é o A3, A3.1, generalidades, né? Nos trabalhos de elaboração de terminologia, as relações entre os conceitos se baseiam na formação hierárquica das características de uma espécie, de modo que a descrição mais econômica de um conceito é formado pela denominação de sua espécie e a descrição das características que distinguem o conceito do conceito principal e dos secundários. É mais ou menos como se eu falasse assim, nós temos lá na natureza, vamos falar de animal um pouquinho. Nós temos a família dos felinos. Dentro da família de felinos, nós temos aqueles que são selvagens por natureza e temos aqueles que são domesticados. O fato dele ser domesticado não deixou ele de ser um felino. Não o tirou do fato de ser um felino. Isso aqui nós vamos ver esse conceito exatamente agora. Mas selvagens
é diferente de doméstico. Selvagens são justamente aqueles que não são domesticados, mas eles são diferentes entre si, mas todos eles têm um conceito geral, né, uma generalização que eu posso dizer que tanto os gatos selvagens como os gatos que são domesticados, vamos dizer aqui leões, né, que são os felinos selvagens, os leões e os gatos ambos são felinos, né? Só que um é domesticável, o outro não é, o outro é selvagem. Mas eles no geral, no modo padrão, né, na generalidade, eles são felinos. Então, o que acontece? Há 3 tipos principais de relações entre conceitos apresentados nesse anexo. A relação genérica, que é essa relação, a partitiva e associativa. Vamos ver agora com calma, né? Dentro do próprio anexo, da explicação que o anexo traz. Relação genérica. Aqui ele deu um exemplo das estações do ano, né? A relação genérica é apresentada por um esquema ou diagrama de árvore sem flechas. Isso aqui é a modo da representação gráfica dele, é sem flechas, você não tem flechas indicando para um lado ou para o outro. A representação gráfica é dada por esses traços aqui. Agora, o conceito é aquele mesmo. O ano é dividido em 4 estações. Cada estação tem uma peculiaridade, uma característica própria, né? A primavera, as flores brotam, no verão tem dias ensolarados, no outono as folhas caem da árvore, e aqui faltou o inverno. Vamos puxar aqui, inverno, onde os dias são mais frios. Então, embora todos eles tenham características diferentes, todos eles são estações do ano. Então, essa é a ideia do geral. Por exemplo, eu poderia dar uma definição para estações do ano, do tipo assim, o ano é dividido em 4 estações. Cada uma estação tem uma particularidade, mas todas elas são estações. É diferente e é diferente, mas todas elas são estações. O outro conceito é justamente a relação partitiva. A relação partitiva, os conceitos subordinados dentro da hierarquia formam parte do conceito matriz. Por exemplo, primavera, verão, outono e inverno podem ser definidos como parte do conceito ano. Não é apropriado definir o tempo ensolarado, uma característica possível de verão, como parte do ano. Mas assim, um conjunto de dias ensolarados eu vou chamar de verão, esse faz parte do ano. Até mesmo porque eu não posso falar que o verão seria um período apenas de dias ensolarados, porque não seria verdade. Tem dias que chovem, tem dias que fica nublado, e aqui no Rio de Janeiro tem dias até que chovem e fazem frio, que você pensa até que é inverno. Você até se confunde, como foi o caso desse ano que passou aí agora, esse verão passado. Então, as relações partitivas são representadas por esquemas sem flechas, dessa forma que está aparecendo aqui. Ó. Você tem o todo, aí uma seta reta para baixo, um traço, e aqui faltou mais uma vez o nosso outono, primavera, verão, inverno e outono. Esse conceito aqui é como se você tivesse assim, ó, uma caixa inteira e dividisse as partes, ó, e vou dividir em 4 partes. Cada parte é uma estação do ano, né? Isso aqui tudo é o ano. E aqui eu tenho cada partezinha dessa representando uma estação. As partes, a primavera, o verão, o inverno e o outono completam um período de um ano. A mesma coisa se você quisesse fazer, por exemplo, um exemplo que todo mundo vai entender. Aquele copinho, aquela tulipa de chopp, né? Que eu nem sei desenhar direito. Vou botar um amarelo aqui só para poder ilustrar. Aqui o copo é cheio de chopp. Aqui em cima tem a parte de espuma que chega até às vezes passar aqui.
Quando você pede um copo de chopp, vem isso aqui tudo de conteúdo para você, ó. Agora, o chopp, ele é composto do próprio líquido e da parte de espuma, ó. Líquido e espuma. A espuma do chopp não deixa de ser chopp e o líquido do chopp também não deixa de ser chopp. Então, o copo cheio de chopp, ele é composto por duas partes. Então, eu faria assim o meu esquema, ó. O chopp, ele é composto por líquido mais espuma. Então vamos lá agora o último tipo de relação. Relação associativa. As relações associativas não podem proporcionar a concisão na descrição que estão presentes nas relações genéricas e partitivas, porém, que são úteis na identificação da natureza da relação entre um conceito e um outro dentro de um sistema de conceitos. Por exemplo, causa e efeito, atividade e localização, atividade e resultado, ferramenta e função, material e produto. Ele dá um exemplo aqui, ó, do ensolarado, né, dia ensolarado. Eles compõem o verão e o verão é composto de dias ensolarados. É claro que é composto de outras coisas também, dias frios, como já foi citado, mas ele é principalmente caracterizado pelo dia ensolarado, né? Então, na verdade, aqui, ó, seria uma relação até de causa e efeito, né? Se é verão, então chove. Atividade e localização, por exemplo, tomar banho. Olha só que legal, para a gente gravar bem, ó. É no banheiro. Atividade e a localização onde ocorre a atividade, né? Bastava colocar o banheiro. É claro, você toma banho em outros lugares e faz outras coisas no banheiro também. Mas aqui nós estamos ligando apenas dois conceitos. Essa é a apresentação associativa, né? Que você tem um item que você consegue associar a outro e associar o outro item também a este. Bom, basicamente é isso que a gente tem a falar aí do anexo A. E agora nós vamos voltar com os conceitos, né, com as definições do capítulo 3. Por enquanto é só.